Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 12 ao 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Salmo responsorial retirado do Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Aarão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, dos versículos 9 ao 11a, e depois dos versículos 12 ao 13, e depois dos versículos 17 ao 19. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado,
não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui, e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meditando a Palavra de Deus. Na celebração do segundo domingo da Páscoa, encontramos-nos com a misericórdia do Senhor. Sua misericórdia é eterna. Ao morrer, Jesus destruiu a morte e, ressuscitando, deu-nos vida em plenitude. O final do texto evangélico nos desperta para a meta dos sinais que Jesus realizou, para que, crendo que Ele é o Filho de Deus, todos nós tenhamos a vida em seu nome. Versículo 31. Mas o texto como um todo é altamente significativo. No domingo da Páscoa, o ressuscitado aparece no meio da comunidade reunida, soprando sobre eles o Espírito Santo, cumula-os com o dom por excelência. Nesta oportunidade, Tomé não estava presente. Os outros discípulos lhe contaram o que havia acontecido, mas ele se mostrou incrédulo. 8 dias depois, um outro domingo, o primeiro dia da nova semana, o ressuscitado aparece novamente na reunião da comunidade e se dirige a Tomé. "Põe o teu dedo aqui, estende a tua mão, e não sejas incrédulo, mas fiel." Versículo 27. Tomé reconhece a Jesus, fazendo uma bonita profissão de fé: "Meu Senhor e meu Deus." Versículo 28. O ressuscitado encerra a cena, proclamando bem-aventurados todos aqueles que creem sem terem visto. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.